Sejam todos bem-vindos a mais um Pod Rainha. Eu sou a Alessandra Moraes. Aqui onde exploramos temas históricos, enigmas, esoterismo, culturais e o que mais tiver nesse segmento. No episódio de hoje vamos mergulhar no complexo papel da Bíblia na história da escravidão. Uma narrativa que se desenrolou ao longo dos séculos, moldada por interpretações variadas e utilizada tanto para justificar quanto para condenar a prática. Para entender o papel da Bíblia na escravidão, é crucial examinar como algumas passagens foram interpretadas para justificar essa prática. Vamos começar nossa exploração pelo Antigo Testamento, onde algumas passagens foram interpretadas para justificar a prática da escravidão. Uma dessas passagens encontra-se no livro de Levítico, capítulo 25, versículos 44 ao 46, lembrando que a tradução pode variar de uma Bíblia para outra, que diz: 44. E quanto a teu escravo ou a tua escrava que tiveres, serão das nações que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. 45. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. 46. E possuí-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão. Perpetuamente os fareis servir. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com rigor, uns sobre os outros. Esta passagem muitas vezes foi citada para justificar a ideia de que a escravidão podia ser praticada desde que os escravos fossem de nações estrangeiras. Outra passagem relevante é encontrada em Êxodo capítulo 21, versículos 2-6, que diz: Quando comprares um servo hebreu, 6 anos ele servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Se entrou sozinho, sozinho sairá. Se era marido de uma mulher, também ela sairá com ele. Se seu senhor lhe der mulher e ela lhe der filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas, se o servo expressamente disser: Eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não sairei livre. Então o seu senhor o levará perante Deus, e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Esta passagem regula a escravidão entre os hebreus, estabelecendo períodos de serviço e condições específicas para a liberdade do servo. Agora, adentramos o Novo Testamento, onde encontramos passagens que foram tanto usadas para justificar quanto contestar a prática da escravidão. Vamos começar com as epístolas de Paulo, que em alguns casos foram interpretadas para apoiar a escravidão. Em Efésios 6:5-8, Paulo escreve: Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Esta passagem foi utilizada por defensores da escravidão para justificar a obediência dos servos a seus senhores, mas é importante notar que ela também destaca que todos, servos e senhores, são responsáveis perante Deus. No entanto, encontramos argumentos contrários em Gálatas 3:28, que diz: Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Esta passagem sublinha a igualdade em Cristo, desafiando as distinções sociais, incluindo a dicotomia entre servo e livre. Além disso, em 1 Coríntios 7:21-23, Paulo aborda a questão da liberdade. Está escrito: Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, mas, se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, o que é chamado sendo livre, é servo de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens.
Paulo destaca que, independentemente do estado social, todos são servos de Cristo e são chamados para a liberdade. Estas passagens do Novo Testamento mostram que a Bíblia não oferece uma visão única sobre a escravidão. Em vez disso, contém elementos que foram usados tanto para justificar a prática quanto para argumentar contra ela. Na próxima parte, vamos explorar como esses princípios cristãos foram aplicados nos movimentos abolicionistas. Neste segmento, vamos explorar como os princípios cristãos foram fundamentais nos movimentos abolicionistas que buscaram contestar a prática da escravidão. Muitos líderes cristãos se inspiraram em passagens bíblicas que enfatizam a igualdade e a dignidade humana. William Wilberforce, um destacado abolicionista britânico do século XVIII, baseou seu engajamento na fé cristã. Ele acreditava que todos os seres humanos eram criados à imagem de Deus e que, portanto, a escravidão era uma violação fundamental desse princípio. Harriet Beecher Stowe, autora do influente romance A Cabana do Pai Tomás, usou a narrativa para expor as crueldades da escravidão nos Estados Unidos. Sua obra foi profundamente enraizada em princípios cristãos e na crença de que todos eram iguais perante Deus. Além disso, líderes religiosos como Frederick Douglass, um ex-escravo e abolicionista, usaram suas experiências e conhecimento bíblico para argumentar contra a escravidão. Douglass destacava as contradições entre a prática da escravidão e os ensinamentos cristãos de amor ao próximo e justiça. É essencial compreender que, mesmo quando algumas passagens bíblicas foram usadas para justificar a escravidão, outros cristãos encontraram na Bíblia um chamado para a liberdade e igualdade. O entendimento dos princípios cristãos influenciou significativamente os movimentos abolicionistas que moldaram o curso da história. No entanto, é importante notar que a interpretação da Bíblia variou entre diferentes grupos e alguns continuaram a usar as Escrituras para justificar a escravidão. A complexidade dessas interpretações destaca o papel multifacetado da Bíblia na história da escravidão. Ao explorarmos esse período da história, é crucial reconhecer tanto os aspectos positivos quanto os desafios apresentados pelos princípios cristãos na luta contra a escravidão. No próximo segmento, abordaremos como o contexto cultural e as interpretações seletivas influenciaram a percepção da Bíblia nesse contexto histórico. Entrando no último segmento, vamos analisar como o contexto cultural e a seleção interpretativa moldaram a percepção da Bíblia sobre a escravidão ao longo da história. A forma como as passagens foram interpretadas muitas vezes refletia os valores e as normas sociais de uma determinada época. Durante períodos em que a escravidão era amplamente aceita, a interpretação da Bíblia frequentemente buscava legitimar essa prática. Por exemplo, em sociedades que justificavam a escravidão com base em raça, algumas passagens foram seletivamente destacadas para apoiar essa discriminação. Ao mesmo tempo, em períodos de crescente movimento abolicionista, as interpretações se voltavam para passagens que enfatizavam a igualdade e a justiça. Líderes abolicionistas encontravam na Bíblia um apoio moral para suas causas, defendendo a ideia de que a liberdade era um direito divino. É vital destacar que a seleção interpretativa não se limitava apenas a líderes religiosos, mas também era influenciada por líderes políticos, intelectuais e a população em geral. A Bíblia tornou-se uma ferramenta interpretativa flexível, que podia ser moldada para atender às agendas específicas de diferentes grupos. Além disso, a tradução da Bíblia também desempenhou um papel significativo. Em algumas versões, certas passagens eram suavizadas ou enfatizadas de maneira diferente, impactando diretamente na interpretação e nas mensagens transmitidas. O contexto cultural moldou não apenas como as passagens foram interpretadas, mas também como as sociedades compreendiam a própria instituição da escravidão. As mudanças nas atitudes em relação à escravidão muitas vezes coincidiam com transformações mais amplas nas percepções morais e éticas da sociedade.
Concluímos este episódio reconhecendo a complexidade do papel da Bíblia na história da escravidão. Este episódio nos lembra da importância de considerar o contexto histórico e cultural ao interpretar textos sagrados. A Bíblia, sendo uma obra antiga e rica, reflete a complexidade da condição humana e como as sociedades interpretam suas escrituras de maneiras diversas. Agradeço por sua companhia neste episódio do Pod Rainha e continuem explorando os muitos aspectos fascinantes da história e da cultura. Se tiverem sugestões para futuros episódios, não hesitem em me enviar. Nos vemos em um outro dia. Beijinhos!